Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos dar início, então, mais uma palavra aos casais. Propósito de trazer uma palavra de edificação para os casais, que nós podemos considerar como casais casados, casais se preparando para casar, ou seja, pessoas comprometidas que estão se preparando para o casamento, que já vão, então, se aperfeiçoando, se amadurecendo. Ainda que hoje nós vamos tratar de um assunto mais delicado em relação ao casamento que algumas pessoas podem passar. Mas vamos orar ao Senhor primeiro e então nós vamos seguir o nosso estudo da palavra do Senhor. Nós vamos orar então. Senhor Deus amado, bendito o teu nome para sempre. Todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tua graça que nos cerca, por teu amor, por tuas misericórdias, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Ajude-nos a viver para a tua glória, Senhor. E isso na família também. Que o Senhor possa operar no coração do marido e da esposa, para que a tua palavra entre no coração e transformados possam viver para a tua glória, Senhor Deus, de forma prática. Receba a nossa oração, a nossa gratidão e dirige-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós tratamos até o momento de assuntos relacionados ao bom convívio do casamento, tendo em vista o que um e o outro devem praticar, fazer, como devem agir para que o casamento esteja o melhor possível para a glória do Senhor. Então, de uma certa forma, nós estávamos pressupondo casamentos em que, mesmo que houvesse uma necessidade de melhorias, mas ambos queriam que houvesse essa melhoria. Hoje nós vamos tratar de um assunto mais delicado um pouco, considerando que há casamentos em que não os dois, mas um dos dois deseja preservar o casamento, está lutando por seu casamento. Pode ser a sua realidade. Pode ser que você que esteja nos assistindo está passando por uma crise no casamento, o marido ou a esposa não tem demonstrado interesse em cuidar, em cultivar, em estar regando o casamento, e então você se sente abalado, não sabe o que fazer, deseja preservar o casamento, todavia está lutando sozinho por este casamento. É exatamente pensando nesta realidade que nós estaremos trazendo um pouco hoje da palavra do Senhor. Ainda que ela não venha a ser apenas aplicada para quem está passando por alguma dificuldade. Tendo em vista que as aplicações do que nós vamos falar aqui podem ser, ou aquilo que a gente estará falando aqui pode ser aplicado a várias circunstâncias da vida e não só o casamento. Para isso, nós vamos ler o texto de Lamentações, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, após o livro do profeta Jeremias. É um livro pequenininho. Capítulo 3, versículos 21 a 26, se você tiver a palavra do Senhor em mãos ou estiver em casa, abra para acompanhar melhor o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Deus nos abençoe com a sua palavra. Bom, o que nós podemos falar sobre o contexto? Porque se torna importante para nós compreendermos a aplicação dele aos nossos dias.
Jeremias está vivendo uma relação turbulenta, difícil, triste, angustiante com a nação de Israel. Tendo em vista que a Bíblia considera por figura a nação de Israel como uma mulher, Deus diz isso em Ezequiel, capítulo 16, então não é difícil a gente fazer uso dessa figura e aplicar ao casamento. Jeremias é perseguido, é maltratado, ele fala a verdade, ninguém está nem aí. E a nação de Israel é como uma mulher que simplesmente está desprezando o ensino do seu marido, os conselhos, o desejo de conduzir a vida, a relação, a vida conjugal, de forma correta, adequada, boa. Jeremias aqui é como um marido tentando salvar a sua esposa, a nação de Israel, mais especificamente os judeus. E nessa relação difícil, Jeremias fica angustiado. Está aqui o livro de Lamentações. Ele fica triste porque não adianta, ele fala e parece que não dá em nada. Exatamente o que muitos de vocês que estão vivendo relações conjugais difíceis poderão estar vivendo. Ou seja, pode ser que nesse momento o marido esteja aplicando a sua vida. É exatamente assim no meu casamento. Eu tento conduzir minha mulher para a palavra de Deus, eu tento melhorar meu casamento, eu luto pela minha família, mas parece que a outra parte não se importa. Ou a mulher, a esposa, poderá também estar pensando o quanto ela tem sofrido, se angustiado, porque ela quer conduzir o casamento em Cristo, quer fazer o melhor para o seu casamento. No entanto, a outra parte não está tão preocupado, interessado, e vai levando com a barriga, né? Levando como dá. E nesse momento nós lembramos o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então observe que a sua realidade, caso você tenha dificuldades no seu casamento e perceba que você se esforça e luta por ele quanto a outra parte, quando a outra parte não parece se dedicar tanto quanto você, essa realidade, que é a realidade de muitos casamentos, não é algo apenas de nossos dias, não é algo específico da sua vida. Tanto Jeremias tinha uma relação difícil com a nação, como em Pedro nós vemos que mulheres estavam vivendo dificuldades no casamento. Mulheres que se converteram depois de casadas e queriam então lutar pelo casamento, mas o marido não estava muito se importando. Pedro dá algumas orientações, olha, dê testemunho, seja uma bênção. E então vamos esperar no Senhor para que Deus mesmo opere na vida do seu marido, no seu casamento. E nós queremos pegar esse texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 26, que nós lemos, e aplicar cada versículo à sua vida conjugal. Aprender com Jeremias, que estava vivendo aquela difícil relação com Israel, aprender a viver num casamento quando a relação não é tão fácil. A relação não é como nós gostaríamos que fosse. Então vamos aplicar a vida conjugal. O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 21, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Primeira coisa que eu gostaria que você aplicasse à sua vida: alimente seu coração com a esperança de Deus, a esperança em Cristo Jesus. Alimente o seu coração com essa esperança. E Jeremias estava, de fato, bastante triste. Tanto é que o nome do livro recebeu o título de Lamentações, não foi por acaso. De fato, ele está lamentando toda a angústia da sua relação com Israel, tendo em vista a relação de Israel com Deus, os problemas que ele viu dentro do povo, da nação de Israel. Mesmo assim, ele vendo que o povo não dava ouvido à sua palavra, falava. Em vez disso, o povo só dava patada, colocaram Jeremias num poço, fizeram de Jeremias tudo o que podiam e não podiam.
E Jeremias estava angustiado por isso. Talvez seja exatamente o que você esteja passando. Você fala uma vez, você fala duas vezes, você orienta, você ensina e ninguém ouve, ninguém escuta. O seu cônjuge não dá importância àquilo que você está falando. Mesmo assim, observe que Jeremias alimenta seu coração com esperança. Porque no momento em que você está passando por dificuldades no casamento, no momento que você está passando por crise no casamento, a vontade é desistir. Provavelmente já se passou no seu coração, tendo em vista que o mundo está muito acostumado com a palavrinha divórcio, já se passou no seu coração essa ideia. Ah, sabe de uma coisa? Já lutei muito pelo meu casamento, já fiz de tudo, já me esforcei, não vale a pena não, eu vou desistir e vou me divorciar. O problema é que o mundo se acostumou tanto com essa palavrinha que é mais fácil se divorciar do que lutar pelo casamento. Graças a Deus, o divórcio, pensando no aspecto legal, não é tão simples assim. É mais fácil casar do que se divorciar. Pelo menos isso. Graças a Deus por isso. E naquele momento em que você está desanimado, Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Veja que Jeremias estava passando por uma situação bem delicada. Ele está sendo perseguido, ameaçado de morte, o povo não está nem aí para ele, a situação não é boa. A situação é tão ruim quanto a sua, ou até pior do que a sua, tendo em vista as ameaças de morte. E mesmo assim, Jeremias tem em seu coração algo para se apegar, uma esperança, por causa do seu conhecimento de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa, tendo em vista que o desânimo pode bater no seu coração de repente, é natural que você simplesmente tenha vontade de desistir e tenha passado na sua mente as possibilidades de simplesmente ir embora, deixar tudo para trás. Não vale a pena lutar pelo meu casamento porque o outro parece não se importar. Não faça isso. Primeira coisa, alimente a esperança. Por quê? Porque Deus é poderoso para operar em seu casamento. Observe que a esperança que Jeremias tinha de que ainda pudesse acontecer algo de bom na nação de Israel, o povo poderia dar ouvidos, algo poderia acontecer porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para transformar vidas. E, inclusive, ainda que Jeremias fosse ver o castigo de Israel, o cativeiro da Babilônia, tudo isso fazia parte de um projeto divino, de um plano divino para purificar o povo, para purificar a nação de Israel. Então ele alimenta o seu coração com esperança, ele coloca nele ânimo, para que ele não olhasse para os pecados do povo e vendo só os pecados do povo, tivesse vontade de desistir. Se você olhar somente para o seu cônjuge e ver todas as falhas dele, os defeitos, tudo o que se passa na vida dele, o desprezo, a indiferença, os muitos pecados, coisas do passado ou do presente, sua tendência será desanimar, será desistir. Por que a sua tendência será desanimar e desistir? Porque você está vendo a realidade, é que o cônjuge é um pecador. Só que você também é um pecador. Então não olhe para ele ou para ela, olhe para Deus. Faça o que disse Jeremias, traga ao coração esperança. A esperança de que Deus é poderoso para operar no seu casamento. Não é não? Você tem dúvidas de que Deus não pode fazer um milagre na sua vida? O Deus que criou todas as coisas em apenas 6 dias, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez o universo parar por um dia, para que o sol continuasse iluminando Israel, para que vencesse a batalha, o Deus que deu vitória a 300 homens contra 135 mil, os homens de Gideão, o Deus que operou grandes maravilhas, livrando Davi da morte tantas vezes, porque os seus inimigos queriam matá-lo. O Deus que no Novo Testamento, em Cristo Jesus, manifesta a sua glória, trazendo alívio aos corações, multiplicando os pães para alimentar multidões, trazendo saúde para os enfermos, libertando os encarcerados das trevas e ressuscitando, até ressuscitar mortos, Jesus fez. Então, quando nós olhamos para os feitos de Deus em toda a palavra do Senhor, nós recobramos ânimo. Exatamente o que Jeremias fez. Jeremias olhou para todo o agir de Deus e recobrou ânimo e trouxe ao coração
esperança. Não é uma esperança vazia, não é uma esperança fideísta, ou seja, a esperança de Jeremias não era fé na fé. Jeremias não estava simplesmente pensando, olha, eu acho que vai dar certo. Não, não é uma esperança vazia, é uma esperança sólida, profundamente mergulhada em promessas verdadeiras, como nós veremos. E vamos citar os textos para você. Então, alimente o seu coração com esperança, porque Deus é poderoso para operar em seu casamento. Ele pode, de fato. Também, Deus é poderoso para converter seu esposo ou sua esposa, que é, com certeza, a melhor forma de transformar o seu casamento. A melhor forma de mudar a sua vida conjugal não é animar o cônjuge com um passeio no shopping, ou mesmo com algum presentinho, ou mesmo com outras coisas legais que vão trazer um certo alento e uma distração temporária para o seu casamento. São coisas legais? São. Se você puder dar um presentinho, ótimo. Todavia, uma transformação profunda no coração, bem profunda, lá dentro, no coração do casamento, precisa acontecer no coração do cônjuge. Para que o coração do casamento seja transformado, é preciso que o coração do cônjuge seja transformado. Então, alimente o coração seu com a esperança de que Deus pode transformar a vida do seu cônjuge. Porque Ele pode. Por isso que devemos colocar tudo diante de Deus. E Deus é poderoso para confortar e fortalecer seu coração para a batalha. Você está triste? Está desanimado? Não está conseguindo encontrar forças em si mesmo? Deus pode dar força para você. Deus pode alimentar a sua vida com ânimo, com força. Deus pode fortalecer o seu coração para você aguentar as lutas que você tem que suportar para que o seu casamento não desabe. Lembra do que diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículo a partir do 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias está exatamente tendo no seu coração aquela esperança que Deus prometeu tantas vezes, para que ele continuasse caminhando com ânimo, com força, com vigor, e não desistisse de continuar lutando pela relação dele com Israel, e principalmente a relação de Israel com Deus, como de um marido e de uma esposa. Então, alimente o seu coração com esperança, porque Deus pode mudar a situação. Deus tem poder para mudar a vida do seu casamento, a partir do seu cônjuge e da sua própria vida. Bom, no versículo 22, Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Para alimentar a esperança, Jeremias lembra as misericórdias de Deus. Sim, veja que Deus, por sua misericórdia, já fez grandes coisas em sua vida. Nos momentos difíceis da vida, a gente tende a olhar só para o problema. Ah, não tem isso. Ah, não tem aquilo. Ah, eu não posso isso. Ah, eu não posso aquilo. Ah, como eu gostaria que fosse assim. Ah, como eu gostaria que fosse assado. Ah, e isso é ruim. Ah, e aquilo outro é ruim. E assim vai, e assim vem. E olhando para os problemas, desanimamos, observando apenas uma realidade temporária e pontual. Aquilo que está acontecendo no momento. Jeremias não só olha para as promessas de Deus, mas ele olha para o que Deus já tem feito. Olha para a sua vida. Será que você não conseguiria contar para mim nada de maravilhoso que Deus tenha feito na sua vida? Os livramentos, o fato de você estar vivo,
sustento, alimentação, providência de Deus em relação a tudo que você precisa. E mesmo nos dias mais difíceis. Sabe aquele dia que você achou que dali não passaria? Aquele momento em que você achou que não havia solução? Sabe aquele momento mais difícil da sua vida e de repente uma providência surge, livrando você, sustentando, cuidando? Lembra disso. Jeremias lembra que as misericórdias de Deus, elas são as causas de não sermos consumidos. Ou seja, que as misericórdias de Deus não são algo futuro apenas. Um dia Deus vai fazer isso por mim. Eu estou esperando que um dia aconteça algo por mim. Não, as misericórdias de Deus estão presentes desde a eternidade sobre as nossas vidas. Ou seja, há muito e muito tempo que Deus já está nos assistindo com misericórdia, cuidando de nós. E o seu próprio casamento. Observe, mesmo com todas as dificuldades, há um ponto que você talvez não tenha observado. O seu casamento está em pé. Pode estar difícil, mas ele está ali. E isso já deve ser suficiente para você ver que as misericórdias de Deus estão presentes. E isso anima o seu coração. Então, olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida. Porque, pela misericórdia de Deus, não só o seu casamento está em pé, mas você também. Pela misericórdia de Deus, os muitos pecados que você cometeu foram perdoados. Cada vez que você confessou ao Senhor com um verdadeiro coração, sincero coração, confiando na justiça do Senhor Jesus, as misericórdias de Deus se mostraram presentes, reais em sua vida. Olha para isso. Olha para o que Deus já fez na sua vida. E olhe então para o que Deus pode fazer. Lá no livro do profeta Jonas, um profeta de coração duro, um profeta que não queria que o povo se convertesse, porque havia uma certa inimizade entre o povo judeu e os assírios, os ninivitas. Inclusive serão eles que, depois de alguns anos, aproximadamente 60, irão levar as tribos do norte para cativeiro e dispersar de uma vez por todas. Então, ele não tinha nem um pouquinho de ânimo para pregar para aquele povo. Todavia, ele sabia, ele conhecia Deus, ele sabia o que Deus podia fazer na vida daquele povo. E no capítulo 4 do livro do profeta Jonas, ele diz: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O profeta sabia o tamanho da misericórdia de Deus, ou seja, que Deus podia salvar aquelas vidas, e olha, que eram vidas cheias de pecado. Porque para Deus dizer para uma cidade que chegou no limite da iniquidade, que basta e ele vai destruir uma cidade, é porque realmente o número e a questão da intensidade dos pecados daquela cidade se tornaram absurdos. E ele sabia que Deus podia, mesmo assim, tratar com misericórdia caso eles se arrependessem. Então, Jeremias alimenta o coração com a lembrança de quão grande eram as misericórdias de Deus. Olhe para as misericórdias de Deus. Deus pode perdoar os seus pecados. Deus pode perdoar os pecados do seu esposo, sua esposa, seu cônjuge. Deus pode perdoar os pecados de vocês dois, do casal. Deus pode restaurar suas vidas, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então isso alimenta aquela esperança que Jeremias disse no versículo 21, que estava trazendo à memória. Exatamente alimentando com a lembrança das misericórdias de Deus. Olhe para as misericórdias de Deus. Deus pode fazer algo que está muito além do que você espera, porque as misericórdias do Senhor, elas são realmente muito grandes. E não desista. Versículo de número 23 diz: Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã.
Veja, o dia de ontem, cheio de problemas, erros, foi marcado pela manifestação das misericórdias de Deus. Então, dormimos e no dia seguinte, em vez de Deus estar esgotado, eu não aguento mais essa pessoa, eu não aguento mais as falhas, eu não suporto mais. Quantas vezes a gente diz para ela não fazer isso, ela faz. Quantas vezes a gente diz para fazer desse jeito, ela não faz. Eu não suporto mais. Imagina se Deus acumulasse em seu coração a lembrança como quem carrega rancores de tudo aquilo que nós fazemos de errado, de tudo que você faz de errado. Como uma mulher que quando briga com o marido lembra todos os erros que ele cometeu em sua vida. Você lembra, há 30 anos atrás você fez isso. Não esqueci ainda não, tá? Se Deus fosse como uma mulher rancorosa, que toda vez que briga com o marido lembra todos os pecados dele, e eu nunca vi pessoa com memória melhor do que uma mulher rancorosa, Deus não suportaria a gente. Mas ele diz que as misericórdias de Deus são como o nascer do sol. Se renova sobre as nossas vidas. Então veja que há uma esperança. Porque cada dia as misericórdias de Deus se renovam. E isso deve nos chamar a atenção para um fato importante. Não desista de seu casamento. Que o seu ânimo se renove a cada manhã. Que sua esperança em Deus se renove a cada manhã. Que sua lembrança de que as misericórdias de Deus renovam-se sobre nossa vida, também se renova em seu coração a cada manhã. Para que você continue lutando todos os dias, como se não tivesse lutado no dia anterior. Faça como Deus. Todos os dias renovando as misericórdias sobre nós. É como se nós não tivéssemos pecado ontem. Pensou nisso? Como é maravilhoso isso? Você cometeu tantos erros ontem, mas o dia recomeçou. E é como se você tivesse recomeçado a vida. E Deus outra vez está ali para suportar, para ter paciência, para nos ajudar, para falar conosco, para nos advertir, para falar o nosso coração. Todos os dias, renovando as misericórdias sobre nós. Renove então o seu ânimo para que você não desista. E a cada dia seja um novo dia na sua luta pelo seu casamento. Por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas. Eu posso continuar alimentando uma esperança nas misericórdias de Deus. Porque Deus é fiel às suas promessas. E Ele prometeu não nos desamparar. E assim, como nós falamos, queremos ver alguns textos. Lá no Salmo de número 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Nós vamos ver alguns salmos. O primeiro deles é o 9, versículo de número 10. O salmista diz: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus não desampara os que o buscam. Por isso, renovamos o nosso ânimo na nossa caminhada cristã cada dia. Salmo de número 10, versículo 14, nos diz: Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Deus recebe o que o mundo desampara. Se você se sente uma pessoa desamparada pelo seu pastor, pela igreja, pela família, pelas pessoas da sociedade, seja lá por quem for, se você acha que ninguém mais se importa com você, que ninguém cuida de você, que ninguém ama você, você tem uma pessoa, um ser grandioso, glorioso, gracioso, amoroso, que não desampara aqueles que o buscam, que não desampara aqueles que vão até a ele. Não importa se é um órfão, alguém que não tem ninguém por ele, Deus o acolhe, porque Deus não desampara os que o buscam. Por isso você deve alimentar a esperança e não desistir a cada dia. Continuar lutando pela sua vida, pela sua família. Porque Deus não desampara aqueles que o buscam. Salmo 27, versículo 10, nos diz assim. Salmo 27, versículo 10.
Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi, um homem muito sofrido, perseguido pelo rei Saul, maltratado. Ele disse: se até meu pai e minha mãe me desampararem, eu sei que Deus cuidará de mim. Deus não me desamparará. Deus não me deixará. Ele me acolherá. Renove no coração a esperança, porque Deus não desampara os que o buscam. Salmo 37, versículos de número 25 e 28, nos dizem assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Deus não desampara o seu povo, jamais. Salmo 94, versículo de número 14, nos diz: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Salmo 102, versículo 17, nos diz o seguinte: atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Deus não desampara o seu povo. Por isso que você deve renovar o seu ânimo a cada dia, como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Porque grande é a sua fidelidade às promessas dele. A fidelidade de Deus não é para conosco. Afinal das contas, ele não nos deve nada. A fidelidade de Deus é para com a sua palavra. O que é melhor ainda, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. E Deus, então, é fiel a esta palavra. Portanto, com a imensa graça dele, Deus pode renovar o seu casamento em alguma manhã. Em alguma manhã, nós podemos ver a sua família ser transformada. Pode ser renovada a sua vida, como o sol se renova sobre nós. Então recobre ânimo e não desista, como se cada dia fosse realmente um novo dia, em que nesse dia você pudesse esperar lutar pela sua vida conjugal. Continue lutando. Versículo de número 24, Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Diz assim o profeta: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Veja que então o profeta recobra ânimo lembrando que a alegria dele é o Senhor. É bom nós lermos um texto em que nos explica o que é a porção. A minha porção? Como assim a minha porção? O que seria a minha porção? Por que essa porção que é Deus alegra o coração de Jeremias? Porque a ideia da porção é como o despojo de alguém que lutou, venceu a batalha e recebe uma porção. É o salário dele, a recompensa dele, é aquilo que lhe é de direito, porque ele lutou e então deve ser dado a ele a porção. A porção dele, a conquista, o benefício, a herança dele, aquilo que cabe a ele como uma herança bendita, é o Senhor. Assim como em Gênesis, capítulo de número 14, versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor: nada quero para mim, senão os que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, este que tome o seu quinhão. A sua porção. Aqui em Gênesis 14, houve uma guerra e Abraão venceu os inimigos, aquela luta dos 5 reis contra os 4 reis, e tendo vencido o inimigo, ele diz depois para o rei de Sodoma, que não queria nada da parte dele, a não ser que aqueles que o ajudaram na luta que tomassem a sua porção. Jeremias diz: a minha porção é o Senhor. Deus é a minha porção. Ou seja, mesmo que você esteja lutando pelo seu casamento, mesmo que você esteja lutando pela sua família,
não faça do seu casamento a razão da sua felicidade. Porque aí sim, você será infeliz todos os dias. Porque você colocou no seu casamento a razão da sua vida, a razão da sua felicidade, o sentido, o significado da sua existência. Não faça Deus. Não faça isso. Só Deus é a razão da felicidade humana. Você luta pelo casamento, mas Deus é a sua porção. Isso animará o seu coração. Mesmo que você veja que no seu casamento não está bom, seu marido ou sua esposa não está mostrando a dedicação ao seu casamento, dando valor a você como deveria, você olha para Deus e lembra, mas Deus é a minha porção, Deus é a minha alegria, Deus é a minha salvação. Isso vai fazer você recobrar ânimo, você vai trazer esperança ao coração, porque ainda que a sua vida não esteja como você gostaria, e haja angústias na sua vida conjugal, na sua relação conjugal, o seu coração terá ânimo, porque Deus continuará sendo a sua alegria. E você então vai lutar por amor a Deus, em Deus, e vai recobrar ânimo nele para continuar lutando por aquilo que Deus quer que você lute. Ou seja, você estará lutando para que Deus seja glorificado na sua vida conjugal. Lembre-se que a família é um projeto divino, não é um projeto seu, é muito mais, é um projeto de Deus. O que foi que aconteceu lá em Gênesis, capítulo de número 2, quando Deus criou a família? O texto nos diz que disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja que partiu do próprio Deus o propósito de constituir um lar, de constituir uma família. Foi Deus quem fez isso. E então diz o texto ainda, que no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, uma vez que você está olhando para Deus e renovando as suas forças em Deus, estará lembrando também que o casamento é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. E então você continuará se alegrando em Deus, sabendo que o próprio Deus é quem tem interesse de ver as famílias serem preservadas, serem cuidadas, serem uma bênção. Então, já que, como diz Jeremias, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Já que é nele que nós temos que esperar, então peça a Deus que opere em seu casamento, para que Deus mesmo seja glorificado em sua família. Peça a Deus. É para esperar em Deus. O que significa esperar em Deus? Significa que você coloca diante dele algo e espera. Como um filho que diz assim, pai, estou com fome. Ou mãe, estou com fome. Então, o pai ou a mãe dizem, meu filho, espere um pouco que o almoço está sendo terminado. O filho, então, vai seguir brincando, fazendo outra coisa, e ele vai ter que esperar confiando na palavra do pai ou da mãe, que afirmaram que o almoço já está sendo concluído, para que então ele coma. Ele não precisa ficar, pai, mãe, olha, eu estou com fome. Será que meu pai vai me dar de comer? Será que ele vai me deixar passar fome? Ai, eu já estou preocupado. Eu acho que eu vou morrer de fome. Meus pais não vão me dar comida. Ai, eu estou desfalecendo. Eu não aguento mais. O filho não precisa ficar desesperado. A palavra do pai e da mãe será suficiente. O almoço será servido. No devido tempo, quando terminar de preparar o almoço, então ele verá a refeição em sua mesa. Da mesma forma, quando Jeremias diz, portanto esperarei nele, é exatamente como nos diz Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Peça a Deus, Deus, eu estou com fome, e espere, porque Deus é bom,
As suas misericórdias duram para sempre. Ele é fiel à sua palavra. Ele disse que não desampara o seu povo. Então espere. Ou seja, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, você deve esperar, como uma criança que espera pela refeição que virá. Por quê? Porque o casamento, a família, é algo de Deus. Se você esperasse, em vez de pensar, sabe uma coisa? Tá difícil, não acho que não aguento mais, eu vou me divorciar, vou desistir, vou abandonar. Se em vez de você pensar nisso, que o mundo já tem colocado na sua cabeça, em vez de você se apressar e desistir, você continuar esperando no Senhor, você poderá ver dias melhores. Porque o próprio Deus disse que Ele quer que a família continue por toda a vida. Lá em Mateus capítulo 19, Jesus diz, versículo de número 4 a 6. Então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, mas, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Paciência, meu irmão. Calma. A família é um projeto de Deus. O casamento é um projeto de Deus. Deus quer que ela permaneça. Então faça como Jeremias. Portanto, esperarei nele. Espere em Deus. Alimente a esperança em seu coração. Porque Deus é poderoso para mudar a vida das pessoas. Espere. Diz Jeremias ainda nos versículos 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Espere realmente em Deus. Veja que o que Jeremias devia fazer naqueles dias muito difíceis era somente esperar. Com certeza Jeremias queria muito que a vida da nação mudasse, sua relação com Israel mudasse, a relação de Israel com Deus mudasse. Mas tudo o que ele tinha que fazer era esperar. Porque era Deus quem podia operar na vida daquele povo, na vida daquela nação. Então espere realmente em Deus. Mas como? Ore diligentemente ao Senhor, confiando no poder dele. Ore confiando que Deus pode. Não peça a Deus duvidando. Será que Deus pode? O coração do meu marido, o coração da minha esposa é tão duro que eu acho que nem Deus pode mudar. Não existe ninguém com um coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Assim como não existe ninguém com um coração aparentemente tão mole que não precise também ser quebrantado por Deus. Então ore ao Senhor e espere nele. O problema é que nós esperamos assim, Senhor, me ajuda nisso. Mas eu tenho que fazer alguma coisa agora. Sabe aquele momento em que você está precisando de algo, de uma ajuda, e você não sabe o que fazer e não tem o que fazer. Mas você coloca diante de Deus, Senhor, eu realmente não tenho o que fazer. Só que você fica tão incomodado com a ideia de que só orar a Deus parece ser uma coisa tão simplória, que não parece ter algum resultado, que não parece que Deus possa resolver o problema sozinho, e você fica então preocupado e tentando resolver o problema com as suas próprias forças, quando não há o que fazer. É claro que, se você tem o que fazer, por exemplo, mude o seu comportamento, coloque em prática em sua vida aquilo que Deus ensina a você, seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, seja alguém que glorifique a Deus com a vida, sendo uma bênção, de forma que o seu testemunho também chame a atenção do seu cônjuge. Se você pode mudar algo, mude. Não porque você desconfia que Deus não pode mudar no coração, que Deus possa mudar no coração, o coração daquela pessoa, do cônjuge. Não por duvidar de Deus,
mas por ser seu dever, também ser um marido melhor ou uma esposa melhor. De fato, você tem algo a fazer, faça. Mas aquilo que você não tem o que fazer, você deve esperar com confiança, como quem sabe que Deus realmente pode, sozinho, resolver o problema. É como evangelizar. Se você confia no poder da palavra de Deus e no poder do Espírito de Deus, você fará apenas aquilo que Deus mandou. O que foi que Deus mandou? Ele disse: ide e fazei discípulos. Em outras palavras, pregue. Paulo diz isso a Timóteo. Pregue, quer seja oportuno, quer não. Pregue, 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 pregue. E nós vamos ver que Jesus fez exatamente isso. Ele pregou todo o ministério. Importa que eu pregue a palavra do Senhor. Foi para isso que eu vim, ele nos diz em Marcos 1,38. E por confiar no poder da palavra e no poder de Deus, como nos diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, nós então descansamos que Deus pode tocar no coração das pessoas e transformar o coração das pessoas. Mas, se você não confia no poder da palavra de Deus e no poder do Espírito de Deus, você vai pregar e vai fazer um showzinho no culto à noite, vai fazer uma programação divertida, você vai tentar fazer um jantar, uma comida, tudo para tentar atrair pessoas para dentro da igreja. Porque você acha que precisa dar uma ajudinha. Eu já pedi a Deus, eu já preguei, mas pode ser que Deus sozinho não consiga resolver o problema. Eu vou dar uma ajudinha a Deus. E então monta um palco bem bonito para atrair as pessoas e transforma a igreja num restaurante ou mesmo em outra coisa qualquer, só para fazer com que pessoas sejam atraídas. Isso mostra que você não confia em Deus. Isso mostra que você está tentando dar um jeitinho. Eu não me refiro, por exemplo, ao encontro de casais, você então fazer um encontro que possa possibilitar ou viabilizar a pregação, mas em negociar para tentar atrair pessoas. Do mesmo jeito, você não deve duvidar que Deus possa mudar o coração do seu cônjuge, porque Ele pode. Olha, se você olhou para o seu marido ou sua esposa e disse assim: nunca vi ninguém de coração tão duro, pode ter certeza que na Bíblia tem um personagem que tinha um coração tão duro quanto, e Deus quebrantou irresistivelmente. Paulo. Seu marido é ruim? Paulo ia na casa das pessoas para arrastá-las e entregar àqueles que queriam matá-las, só pelo fato de serem cristãs. Então, seu marido pode ser ruim aos seus olhos, mas não é o único, não. Sua esposa pode ser ruim aos seus olhos, mas não será a única, não. E Deus manifestou a sua graça e glória para Paulo e converteu o coração dele de uma forma irresistível, de forma que Paulo se transformou um novo homem. E aquele que antes queria tirar a vida dos cristãos, depois estava dando a vida para salvar vidas por meio da pregação da palavra. Então Deus pode transformar a sua vida, a vida do seu marido, sua esposa, seu casamento. Então, continue esperando em Deus. Espere. Ou seja, não atribua a restauração do seu casamento aos seus esforços. Tudo depende de mim. Porque tem dois problemas. No fato de você colocar tudo sobre os seus ombros, vai ficar pesado. Tudo depende de mim, tudo depende de mim, tudo depende, é minha culpa, é minha culpa, é minha culpa. Seus ombros vão ficar pesados, um fardo muito grande. Porque você não tem poder para salvar vidas, você não tem poder para transformar vidas. E ao colocar esse peso sobre os seus ombros, você não vai suportar. Vai ter um momento que você mesmo vai querer desistir, porque colocou um peso muito grande sobre os seus ombros. Não faça isso. Deus é quem pode salvar, transformar, restaurar. Ele pode fazer isso. Mas não só para você não colocar um peso muito grande sobre os seus ombros, como também para você não colocar sobre você a glória, não atribuir a você a glória. No dia que o seu casamento for transformado, restaurado, e Deus fizer algo maravilhoso na sua vida conjugal, você vai dizer: eu lutei, eu fiz isso, e vai
cantar e contar as glórias que você acha que possui por ter lutado. Então não atribua a você. Espere em Deus. Deus, eu quero colocar o meu casamento nas tuas mãos, a minha vida nas tuas mãos, o cônjuge nas tuas mãos e esperar no Senhor. Para que, dando testemunho, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, pregando a palavra, confiando no Senhor, eu possa esperar que o Senhor venha a fazer a obra. Porque Deus pode fazer a obra. É importante que a igreja confie em Deus. Que a igreja confie no Senhor completamente. E é interessante que ele diz, é bom aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ou seja, é alguém que realmente está esperando. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que estar brigando. Eu vou esperar. Aprenda a ter paciência na dificuldade. Esse será com certeza um grande benefício. Na dificuldade, na luta, na angústia, você aprende a ter paciência. É no momento difícil que você aprende a ter paciência, desenvolve a sua própria vida. Foi assim que os grandes homens do passado, as grandes mulheres do passado, receberam as suas conquistas. Lembra da Ana? A Ana esperou com paciência, chorou diante do Senhor e recebeu de Deus a sua bênção, a graça de Deus sobre sua vida, que era o profeta Samuel, o filho que lhe nasceu. Então, aprenda a ter paciência. Espere no Senhor. Aprenda a ter paciência. Não tente ajudar a Deus como nós já falamos. Espere o trabalhar dele. Ou seja, não faça com que Deus trabalhe do seu jeito. Deixe Deus trabalhar do jeito dele. Às vezes a gente tem uma síndrome do divino. A síndrome de Deus. Eu acho que Deus está fazendo errado. Eu faria assim, eu faria assim. Eu acho que não deveria ser assim, assado. Você não já teve esses momentos em que você achou que a sua vida estava toda errada, que as coisas que Deus está fazendo está tudo errado, e que você acha que alguma coisa não deveria ser daquele jeito? É a síndrome de Deus. É nós achando que podemos dar conselhos a Deus. Deixe Deus ser Deus. Deixe Ele trabalhar do jeito dele. Faça o seu papel. Seu papel é ser um bom cristão, uma boa cristã, ser uma bênção, dar testemunho, fazer a vontade de Deus, glorificar a Deus e deixe Deus ser Deus. Deixe Deus operar na sua vida, fazendo você aprender a ter paciência, amadurecendo a sua vida. Deixe Deus trabalhar no seu caráter e também no do seu cônjuge. Ou seja, deixe Deus ser Deus. E então espere nele. Espere pacientemente no Senhor. Porque no intuito de resolver os problemas, às vezes, os cônjuges só pioram. Por exemplo, aconteceu um problema no relacionamento. Alguma coisa errada aconteceu. E então, o marido, por exemplo, saiu, não é cristão, foi beber, e ele volta para casa meio embriagado. Primeira reação de uma mulher, começa a xingar o marido. Você é o cara safado porque você fez isso, e começa a xingar e falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Ela não resolverá nada. Ele ficará chateado, aborrecido, alguma coisa vai piorar. Se essa mulher estivesse orando pelo seu marido e com paciência esperasse no Senhor, quando ele chegasse, ela colocasse a comidinha dele, tratasse bem, pegasse as suas roupas, colocasse para lavar e agisse como uma verdadeira cristã, esperando no Senhor, ele veria na conduta dela uma conduta tão exemplar, tão atraente, que ele sentiria vergonha, como quem foi esbofeteado, recebeu um tapa na cara pela conduta dela, e se sentiria então humilhado por ser ou agir como age, como um mau marido, tendo uma esposa tão boa ao seu lado. Espere em Deus. Em vez de você querer resolver os problemas do seu jeito, com sua raiva, sua ira, brigando, e com o orgulho está ferido. E o orgulho ferido, a tendência é você reagir. E tentar resolver os problemas do seu jeito. Mostrar que você está certo e o outro está errado. E aí suscita
um clima pior do que já estava. E briga e faz confusão. Jeremias diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Espera, fica calado, fica quieta. Espera em Deus. Espera. Porque Deus é o único que pode tocar no coração do seu marido ou da sua esposa. Não tente resolver do seu jeito. Deixe Deus resolver do jeito dele. E apenas cumpra o seu papel, sendo um bom marido ou uma boa esposa, para que você não piore a situação. Muitas vezes em nossas vidas, quando queremos resolver os problemas da família do nosso jeito e não deixar que Deus resolva do jeito dele, nós criamos problemas muito maiores, porque não esperamos com paciência no Senhor para que Deus operasse em nossas vidas. Deus é Deus. Ele pode mudar tudo na sua vida. E o que você precisa fazer é confiar nele. O que você precisa fazer é orar a ele. O que você precisa fazer é pedir que ele mude a sua vida também. E você mesmo se esforçar para ser o melhor possível. Se nós tivermos dentro das famílias em que há um problema conjugal, se nós tivermos na parte cristã, naquele que está lutando pela sua família, um bom marido, que é uma bênção, responsável, zeloso, cuidadoso, dedicado, que faz tudo certinho. Uma boa esposa, amável, doce, dedicada, trabalhadora, que faz tudo certinho. Deus seria glorificado na vida deste casal. E o cônjuge que não conhece a Deus se sentiria constrangido por estar casado com alguém que é uma bênção para ele ou ela, mesmo que ele ou ela não seja uma bênção para o cônjuge. Então, diante das lutas que você possa enfrentar no seu casamento, lembre-se, há esperança em Deus. Faça o que fez Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E espere nele, porque Deus é poderoso para fazer o que nós não podemos. E as misericórdias de Deus são tão grandes que mesmo os piores pecadores podem ser agraciados com o perdão e a transformação de Deus em suas vidas. Então espere pelo Senhor e continue lutando pelo seu casamento, para que Deus seja glorificado na sua vida e também na sua família.